pessoal? Estamos aqui agora no segundo episódio, agora com um nome personalizado do nosso canal. Digireito. Já segue lá, que eu não tenho muita experiência nisso não, mas eu sei que tem que tocar o sininho, compartilhar, inscrever lá no canal, e é isso aí. A gente vai aprendendo, vai pegando a prática desse negócio. E hoje, pessoal, eu estou com uma celebridade aqui na minha mesa. Louco. Uma celebridade, um grande amigo que o profissional trouxe pra gente. E a gente vai estreitando a amizade, né, meu amigo Hugo? Ô, doutora Tânia Capelli, seja, assim, receba as minhas gratidões, as minhas congratulações aqui pelo Digireito. É muito prazeroso, muito honroso para mim estar aqui com você, para estar no segundo episódio, né? Desejo desde já que você tenha grande sucesso nessa empreitada que você está tendo. E para a gente falar um pouquinho, né, desse mercado digital, como é que funciona, né? Vamos lá, pela ilustre presença que a gente tem aqui, vocês já notaram que a gente vai falar de bufunfa, money, né? Só que não é na espécie, é no digital. Então nós vamos partir aí para um lado aí mais na minha praia, né, Hugo? Mas, Hugo, eu te agradeço as felicitações aí e vou falar agora um pouco com os meus ouvintes. É um canal ainda pequeno, é um sonho. Mas, gente, enquanto eu estiver falando para uma pessoa, eu tenho certeza que uma pessoa vai estar disseminando o meu conteúdo. E a gente vai plantando sementes. Espero que eu seja inspirações para outras pessoas. Porque uma coisa eu aprendi, Hugo, que o feito é melhor que o perfeito. Então, vamos embora e vamos tocar isso aqui. É mais que verdade isso daí. Né? Hugo, então o que a gente, né? A questão dos criptoativos é que eles são popularmente conhecidos como as moedas virtuais, né? Exemplo são os bitcoins. Só que a gente tem os criptoativos e as criptomoedas. Perfeito. Então a gente não pode confundir, pessoal, que criptoativo pode ser uma criptomoeda e a criptomoeda será um criptoativo, né? Mas vamos lá, Hugo. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. E eu vou te fazer algumas perguntas. E você também pode interagir aí, trazendo esse imenso conteúdo que você tem, o imenso conhecimento que você tem no mundo das finanças. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez e só ressaltar, né? Eu sou assessor de investimentos, já estou um pouco mais de 8 anos no mercado financeiro. Hoje sou sócio da Casa Capital, que é um escritório de investimentos contratado pelo Banco BTG. A gente atua fortemente, fisicamente, né, em Rio Verde, Jataí, Goiânia, Anápolis, Uberlândia. Então, isso habilita a gente a falar um pouquinho dessas questões do mercado tradicional, né, de finanças, mercado, economia e investimentos, que a gente já conhece, né? Então, para quem quer aplicar o recurso em renda fixa, em renda variável, no Brasil, no exterior, da maneira tradicional, física, vamos dizer assim, né? Fique à vontade. Mas, desde 2009, né, com o surgimento lá do Bitcoin, né, que foi um grande marco, criou-se uma vertente muito grande da era digital também para as finanças, né? E com relação a criptoativos e criptomoedas. Bom, criptoativos, existem inúmeros criptoativos. As criptomoedas são um dos ativos que fazem parte desses criptoativos. Então, o que a gente considera criptoativo? As NFTs, os tokens, né? As criptomoedas, né? E as criptomoedas são o quê? São moedas de troca, moedas virtuais. O Bitcoin é uma delas, o Ethereum, a Solana, a Cardano, né? São outras criptomoedas que existem. E existem mais criptomoedas emitidas do que propriamente ações na Bolsa Brasileira. São mais de 4 mil criptomoedas já criadas. Olha, é uma informação nova, eu não sabia Sim, são mais de 4 mil criptomoedas criadas, que são negociadas, isso no mundo todo, né? Então, é um mercado, assim, que exige um pouco mais de perícia, de cuidado, né? Porque quando o Bitcoin surgiu lá em 2009, quando o Satoshi Nakamoto, né, criou, esse é o pseudônimo dele, ninguém sabe se realmente é o nome real dele, né? Quando ele criou o Bitcoin, foi para atender uma questão muito simples. Quando a gente fala de moeda fiduciária, o real, o dólar, o euro, essas são moedas centralizadas, né? São moedas que estão à mercê dos seus governos, né? E elas têm metas de inflação para essas moedas também. Então, o que é a inflação? A perda do poder de compra. Então, uma decisão econômica errada tomada pelos bancos centrais, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, equivocada,
pode destruir o poder dessas moedas, né, através da inflação. E o seu povo também, em tese, né, nessa tese que o Satoshi Nakamoto usou, é que você não precisa depender de um governo, né, para decidir o seu poder de compra, né? Descentralização, né? É justamente descentralizar isso. E quando você vai fazer, por exemplo, você está no Brasil hoje, você quer fazer uma viagem para a Europa, você não consegue comprar as coisas lá em real. Exatamente. Você tem que fazer o câmbio, né, fazer uma remessa de câmbio, comprar o euro, aquela moeda local, para que você possa, de fato, ali negociar as coisas naquele ambiente, naquele país que você está. Então não existe uma globalização dessas moedas. Elas, de fato, ali não se conversam. É tudo muito ali. Apesar que o dólar já se tornou uma moeda global, né? O iene vem tomando espaço, existem as moedas que se destacam, mas, em tese, você precisa ali fazer um câmbio dependendo do país que você vá. As criptomoedas, e o Bitcoin veio para ser uma moeda descentralizada e uma moeda global, tá? Então, esse foi o grande insight para que fosse gerado o Bitcoin lá. Então, basicamente, é isso. Ô, Hugo, e você já deu pra gente aqui a diferença dos criptoativos e as criptomoedas. Uhum. E por que é importante saber a diferença de um criptoativo e da criptomoeda na hora de investir? Tá, é justamente isso. A criptomoeda foi criada para ser uma reserva de valor. O que é reserva de valor? Bom, eu tenho R$10. R$10 eu sei que compram ali, eu sei que a minha reserva, o meu poder de compra está ali, eu tenho R$10, eu consigo comprar determinado produto, né? Então, as criptomoedas foram feitas para ser uma reserva de valor. Os criptoativos, na verdade, eles não funcionam como uma reserva de valor, né? Eles funcionam muito mais como algo especulativo, né, do que qualquer outra coisa. Então, você precisa entender essa diferença de que uma coisa é você ter uma moeda no meio digital, que são as criptomoedas, e outra coisa é você estar investindo no NFT, né, que a gente pode falar um pouco mais que é NFT, né, que se gerou a questão da exclusividade, né, de que figurinhas exclusivas que são de posse de uma única pessoa, que em tese não podem ser replicadas, né? Isso é especulação. Né? Isso é muito assemelhado com a questão de obra de arte, né? É algo que não é possível denominar um valor. O mercado dita o valor daquilo, né? Então, basicamente, você tem que estar ligado nessas questões. Certo, Hugo. E assim, vamos adentrar um pouquinho aqui na nossa região, que a gente está aqui numa região que é agro, né? E você acha que há a possibilidade da criptomoeda ou criptoativo, né? A gente tem tokens, NFTs e entre outras questões de criptoativos, para o mundo do agro, o agro começar a negociar em vez de, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí do real digital, né? Hoje se negocia muito na questão do dólar, mas você acha que pode entrar a negociação de criptoativos no mundo do agro? Pode. Eu acredito que não está muito longe disso, né? Por quê? Vamos falar do mercado imobiliário. O que tem acontecido? O Bitcoin ele é negociado no blockchain. Tá? Todas as criptomoedas e criptoativos passam pelo blockchain. Uma cadeia de blocos, né? Então, são várias máquinas interligadas que estão a todo momento resolvendo soluções matemáticas. E uma máquina, todas as transações que são feitas nesse blockchain, elas são amplamente verificadas umas pelas outras máquinas, e isso dá rastreabilidade, aliás, gera uma credibilidade muito maior para aquela transação que está sendo feita. Tá? Por isso que essas criptomoedas têm uma tendência de ser muito mais confiáveis do que qualquer moeda fiduciária. Né? Um dos motivos é esse. O que o mercado imobiliário já está fazendo? E isso vai ser uma revolução muito grande, principalmente para os cartórios. Registro e escrituras de imóveis no blockchain. Registros de pessoas, né? Certidão de nascimento em blockchain. Sim. Só para dar uma pimentadinha aí também, a gente englobando aí no blockchain, nós temos a questão dos smart contracts. Né? São os contratos inteligentes feitos, estabelecidos dentro da plataforma do blockchain, que para mim são fantásticos. Né? Economiza tempo, economiza dinheiro, é fantástico. Então, só para dar uma pimentada aí na... Então, assim, já está muito próximo e de outros mercados, de outros segmentos também se apoderar desse instrumento que é o blockchain, né? Então, para o agro, existem já empreendimentos reais, áreas rurais, que estão sendo tokenizadas.
né? Você pode investir numa área rural através de tokens que são gerados ali para aquela área, né? Então, é uma tendência muito forte, já está acontecendo. Obviamente, é um mercado muito restrito, muito incipiente ainda, mas existe a possibilidade disso evoluir cada vez mais e essas negociações terem mais credibilidade, mais assertividade através do blockchain. Vamos se antenando aí, né? Se atualizando aí, que daqui a pouco é só criptomoeda. Criptomoeda, criptoativos e tudo mais. Hugo, e a gente sabe que o Hugo, né, faz parte lá da Casa Capital, ele como é que fala? Junto com o BTG, como é que é, Hugo? Isso, hoje eu sou assessor de investimentos, né? Uhum. Então, falando um pouquinho do BTG, brevemente, só para explicar a forma de trabalho, né, que é um pouquinho diferente dos bancos de varejo, que tem as agências convencionais, né? É um banco digital, o BTG? Não, o BTG ele é um banco tradicional, já existe há mais de 40 anos, é um banco brasileiro, o maior banco de investimentos da América Latina, o terceiro maior banco privado aqui no Brasil. Ele é muito comum e muito mais difundido na região ali sudeste, né, em São Paulo, Rio de Janeiro. E aí que está o ponto. Por que ele é diferente dos outros? Porque ele não sai por aí abrindo agências bancárias, né? Como a gente está acostumado a ver as agências lá com aquela porta giratória, com aquela bateria de caixas, né? Ele contrata escritórios de investimento para poder dar o atendimento ao cliente que tem conta no BTG Pactual. Hoje essa conta, esse cadastro é feito digitalmente, tá? O cliente tem acesso ao aplicativo da mesma forma, ele tem um internet bank, um mobile bank ali, onde ele pode se atender, mas ele conta com o apoio de um assessor de investimento que é especializado na parte de finanças e investimentos. Então, é uma pessoa que é especialista para fazer isso, tá? E hoje, um desses escritórios que é contratado pelo BTG é a Casa Capital. Então, eu estou como sócio da Casa Capital hoje e assessor de investimentos contratado pelo BTG Pactual. Que está domiciliada aqui em Rio Verde, né? Vamos fazer um merchan aqui da Casa Capital, gente. Então, hoje, as sedes físicas que nós temos já está aí, Rio Verde, Goiânia e Anápolis. Eu, basicamente, fico sediado aqui em Rio Verde, mas nós não temos barreiras físicas, tá? Então, a gente consegue atender clientes, assim como eu tenho, né, em outras cidades, em outros estados do nosso país e também no exterior, porque a gente atende investidor estrangeiro também, né? Então, não tem barreiras físicas. Então, se você que está assistindo a gente aí pela rede mundial de computadores, quiser abrir conta comigo aí, fica à vontade. Gente, o Hugo é um cara atencioso, viu? Depois ele vai me pagar um café. Com certeza, com certeza. Ô, Hugo, e aí, a Casa Capital, ou o BTG, eles já têm essa questão aí direto no app, lá na questão mobile, em relação a criptoativos? Sim, e é bom a gente falar um pouquinho das formas como as pessoas que estão assistindo a gente ou ouvindo, como é que elas podem fazer para acessar esses criptoativos, essas criptomoedas, né? Explica aí para nós então, Hugo, como é que funciona? Da maneira mais tradicional, né, como vinha sido praticado lá no início, existem as exchanges, né, que são as corretoras de criptomoedas. Né? Assim como o BTG é um banco de investimento, você consegue investir o seu recurso lá na renda fixa, na Bolsa de Valores. Se você quiser acessar um ativo, isso era muito mais comum lá atrás, você tem que abrir conta numa corretora de criptomoedas, numa exchange que a gente chama, né? Então existem várias corretoras de criptomoedas no Brasil, no exterior. Então a maior delas é a Binance, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mercado Bitcoin, a Foxbit, né? Então você abre essa conta lá, é uma instituição que ela não tem regulação, ela não está vinculada no sistema financeiro nacional, isso está mudando, né? O Banco Central está estreitando o campo ali para essas exchanges, né? Para ser um mercado mais regulado, mais certinho, mais transparente, que dê mais credibilidade, porque no passado existia muita quebra dessas exchanges, muitas falcatruas, muitos golpes, né? Porque pela facilidade do negócio, né? Muita gente ia fazendo. Tem gente que cai ainda, e tem gente que cai, né? Então, a forma mais tranquila e mais comum que se fazia era abrir conta numa exchange, e lá a exchange tinha as criptomoedas listadas, os criptoativos que você podia mandar. Então, você mandava a grana para lá e lá você fazia esse câmbio, trocava pelas criptomoedas. Qual que é o risco de você fazer isso? É de você estar justamente correndo o risco daquela empresa. Né? Porque o que acontece muito, e teve uma grande corretora que quebrou agora nos Estados Unidos, que foi a FTX, né? Teve uma crise de liquidez muito grande, inclusive a Gisele Bündchen, o esposo dela, né? O ex-esposo, nem sei como é que tá a relação deles mais, o Tom Brady, né? Agora tá junto, não tá? Já arrumou outro namorado e assim. Eram garotos propagandas e sócios da empresa, né? E ela quebrou. Então, quem tinha
esses investimentos, essas criptomoedas custodiadas naquela exchange, infelizmente, perderam, né? Tiveram prejuízo. Então, esse é o grande risco, de você correr o risco daquela empresa. Então, se você vai investir, abrir conta naquela empresa, você tem que estar muito ciente de se aquela empresa é idônea ou não. Se bem que nesse meio é meio difícil você ter essa percepção. Uma coisa que dá para fazer é você abrir conta numa exchange e tirar essas criptomoedas da custódia daquela empresa. Como? De duas formas. Ou de uma cold wallet ou de uma wallet digital. O que é o wallet? O wallet é carteira. Então, a cold wallet é uma carteira que parece um pendrive, né? Você espeta ela no computador, através de um software você faz a transferência daqueles ativos que estão na corretora para esse pendrive, e aí... E aí fica móvel. E aí fica móvel, fica no teu bolso ali, você pode guardar no cofre, só que ainda tem riscos, né? Então, basicamente... Quais seriam esses riscos, Hugo? De você perder o pendrive. Só isso? Não. Ou poderia ter um risco de uma invasão, um vírus, alguma coisa no pendrive? Ele basicamente é um pendrive, é o formato de um pendrive, você pluga no USB, mas ele tem um mecanismo de defesa que são chaves. São 11 chaves, que são palavras-chave que você mesmo programa ali. Então, você tem o risco de esquecer essas palavras-chave, de você perder esse hardware, essa peça presencial, de você sofrer eventualmente uma invasão. Então você quer dizer que às vezes eu posso encontrar um pendrive na rua e tá cheio de criptomoeda lá dentro? Sim. É isso? Inclusive teve notícias, né? Não sei o quanto isso é verdade, que a gente vê muita coisa, né? Mas tinha um jovem que perdeu uma cold wallet, descartaram, parece que perdeu no lixão, estava mobilizando uma mega operação, porque o Bitcoin saltou de poucos dólares para $60 mil há pouco tempo atrás. E aí esse cara tinha bastante Bitcoin, bastante unidades de Bitcoin. E ele tinha, sei lá, umas 100 unidades de Bitcoin, multiplica por $60 mil. Ficou milionário. Tava milionário, e só que ele tinha perdido isso, né? E aí parece que foi parar no lixão, ele estava mobilizando uma mega operação para encontrar essa cold wallet. Encontrou? Não tive notícia, mas aparentemente não. E muitas notícias de pessoas que armazenam, estocam isso na cold wallet e esquecem as palavras-chave. E aí? E aí é que é muito amarradinho, é muito difícil. Você pode errar até 3 vezes, depois ela bloqueia. Tá, mas aí tem entre 3 e 5 vezes. Que a gente conseguiria acessar ou perde? Dificilmente. É um dispositivo de extrema segurança. De extrema segurança, encriptado. Então, se você esquece essas palavras-chave, se você erra o limite de erros de senha ali, dificilmente você consegue recuperar isso. Então, pessoal, vocês ficam ligados. Se vocês encontrarem um pendrive na rua, vocês não jogam fora, não. Que pode ser que tenha uns milhões lá dentro. Justamente. E a outra opção, bom, esses são os riscos, né? Primeiro, de armazenagem, você precisa... e de você... O risco dessa senha, você tem que lembrar muito bem, você tem que armazenar muito bem isso. Na wallet digital, é uma carteira, um software mesmo de computador que você instala na sua máquina, e aí você só migra da corretora para essa carteira digital. E lá dentro você também vai criar as palavras-chave e tudo mais, vai ter uma certa segurança, mas ainda assim há riscos de invasão, né? Certo. Então, desta forma, você corre o risco, investindo pela uma corretora tradicional. Você tem o risco da própria corretora, deixando ela lá, se ela quebrar, você fica a ver navios. Se você transferir para algum dispositivo desse, tem o risco de armazenagem e das senhas, né, que você também tem que fazer. Hoje, depois que esse mercado foi evoluindo, foram criadas várias outras maneiras de acessar esses ativos, criptomoedas, criptoativos, de maneira diferente, de maneiras alternativas. A primeira delas é abrindo conta em algum banco que tenha fundos de investimento que investam em criptomoedas. Né? Então, hoje tem muito, a indústria de fundos se voltou muito para isso. Então, você compra cotas de fundos de investimento e esse fundo, quando esse dinheiro vai lá para dentro desse fundo, ele compra ativos, compra Bitcoin, compra Ethereum, compra várias criptomoedas de acordo com a política do fundo, né? E aí você fica referenciado, você fica... se Bitcoin subir, sua cota valoriza e sobe junto com o Bitcoin. Se ele cair, ele acompanha ali o Bitcoin. Então, isso que a gente chama de estar referenciado no Bitcoin. Só que aí a custódia e a gestão é feita por um gestor profissional, que vai ter ali outros meios de você poder preservar esse recurso, né? E não ficar à mercê desses riscos que eu falei. E, cada vez mais, os bancos de investimento, as corretoras tradicionais reguladas dentro do sistema financeiro, reguladas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários,
tem incluído nas suas plataformas você comprar isso diretamente. E aí eu dei esse rodeio todo, você me fez a pergunta, falar, nossa, o BTG oferece isso hoje? Oferece. Então hoje você pode comprar as principais criptomoedas, né? São mais de 20 criptomoedas lá, que a equipe de analistas do BTG julga como as mais promissoras, que você pode comprar diretamente esse ativo e ter isso lá muito bem custodiado dentro de um banco que é regulado no Sistema Financeiro Nacional, que já está bastante dentro do mercado, e ter a segurança deste banco, tá? Então essas são as formas. E mais uma forma indireta de investir em criptomoeda é comprar ações de empresas que estão nesse mercado. Então a Meta, empresa do Facebook, a Nvidia, né, que é uma referência na criação aí de peças e componentes eletrônicos, né? Quem joga aí, né, quem faz seu joguinho, seus streamings, aí, conhece bem a Nvidia, né, que está criando o seu metaverso também. Agora muito se fala no seu metaverso. O tal do metaverso. Tal do metaverso. Conversa para outro podcast. Para outro podcast. Então, empresas que investem nesse segmento, eles tendem a estar referenciados também à valorização ou variações desse mercado cripto. Então, você se tornar sócio de uma empresa que está inserido no mercado de tecnologia, no mercado de criptomoedas, criptoativos, na prática você também está ali investindo e diversificando o teu patrimônio, investindo em criptomoedas. Você falou aí das exchanges, né? Então é bom também a gente sempre dar a dica pro pessoal ficar atento na questão da exchange, porque hoje o que tem, gente, é golpe pela internet. Né? Agora há pouco a gente estava aqui conversando e olhando no nossa rede social, um perfilzinho lá que estava com cara de ser falso. Né? Então, tomar cuidado, você tá com ideia de investir nas suas criptomoedas, em criptoativos, verifique o perfil, né, Hugo? Veja porque, assim, eles são perfis que prometem ganhos altos e coisas assim que até o Santos confia. Então, fica muito atento a esses detalhes, né? Ver a quantidade de seguidores, né? Buscar outros caminhos de informações para saber se aquilo lá é fortificado, tá com base, né? No mercado financeiro. E a estrutura de segurança jurídica, entre outros aí, para você não cair num golpe, né? Porque o que a gente vê hoje aí é golpe. Uma dica que eu dou sempre, doutor, para qualquer mercado, para qualquer tipo de investimento, seja no investimento imobiliário, investimento numa empresa que está pensando em montar, investimento na bolsa de valores, em qualquer coisa, é sempre um tripé, é o tripé dos investimentos. Você vai olhar 3 coisas: risco, liquidez e rentabilidade. São 3 pontos que você tem que olhar. O risco. O quanto esse investimento é seguro? O quanto eu estou disposto a abrir mão da minha segurança? Certo. Esse é o primeiro ponto. Tá? É um investimento que é seguro? Verifiquei? Tá, ok. Outra questão é a liquidez. Liquidez é em quanto tempo esse dinheiro volta para mim? Eu tenho a disponibilidade de resgatar ele a qualquer momento ou eu preciso abrir mão dessa liquidez, tem uma carência, um prazo específico que ele volta para mim quando eu precisar? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, por fim, eu olho a rentabilidade. Mas o que o brasileiro em geral olha primeiro? A rentabilidade. A rentabilidade. Está pagando quanto? Eu quero que paga mais. E às vezes o que paga mais pode sim ter um ganho interessante, mas você vai assumir um risco maior e vai ter que deixar o dinheiro um prazo maior de maturidade, né? Não tem como ganhar nas 3 pontas. Então, se você recebe uma proposta de um investimento altamente seguro, com retorno em curtíssimo prazo, com ganhos estratosféricos, desconfie. Você não vai desconfiar, não. Você vai ter certeza de que aquilo é uma pirâmide. Tá? Então, basicamente, se você ficar ligado nesse tripé, você vai identificar muito golpe, muita fraude que tá por aí. Outra coisa que eles também, esses perfis falsos, eles aparecem aí, né? Dentro de avião, com carrão, e prometendo lucros altíssimos, é o que o Hugo estava falando, né? Prestar atenção no tripé, na questão da rentabilidade, né? Porque eles vendem uma imagem na internet que aí você vai verificar, não é nada daquilo, né? Esses dias mesmo eu vi um golpe, o cara enricou com o dinheiro dos outros e deu no pé, sumiu, né? Tem outras questões aí que tá rodando em processos, mas que infelizmente fica o prejuízo, né? E falando aí, né, no exchange de segurança, né, Hugo, a gente está falando aqui da questão do BTG. Lá na Casa Capital, vocês têm um departamento, um contrato que assegura isso para o cliente de vocês? Eu quero investir no criptoativo lá na Casa Capital, Hugo. O que eu tenho de garantia
que eu vou... Às vezes não vai ter lucro, né? Que a gente sabe das oscilações de mercado, mas pelo menos eu não vou perder o que eu investi. Perfeito, vamos lá. Quando você investe em criptomoedas, e antes disso, falar da questão de prometer ganhos, né? O assessor de investimento nenhum, ele promete ganhos. Ele vai te explicar as estratégias, vai te mostrar a estimativa, a expectativa do que aquilo pode voltar, os riscos e o cenário ali para frente. Né, o que a gente espera. Quando a gente investe em renda variável, que é onde a classe, que é o perfil de quem investe em criptomoedas, como o próprio nome sugere, a renda ela é variável. Ela não tem uma rentabilidade previamente acordada. Então, quando você compra, por exemplo, você compra dólar, tem como eu te prometer que o dólar vai subir 10% daqui a pouco? Não, e pode cair também, né? E pode cair. Então, o que a gente tem são fundamentos que fortalecem que há indícios de que pode subir, né? Ou que pode voltar a cair. Então, com base nesses fundamentos, a gente faz isso. E outro ponto importante é a questão da diversificação do patrimônio dele. Criptoativos, criptomoedas em geral, eles têm uma oscilação muito grande de mercado. Como eu falei anteriormente, 60 mil dólares era o que custava o Bitcoin lá em 2000, final de 2020, ali meados de 2021. Pessoal é rico, assim, do dia pra noite. Sim. Hoje, sabe quanto que tá valendo? Tá girando na casa dos 30 mil dólares. E chegou a bater 16 mil dólares. Ou seja, saiu de 60 mil e chegou a bater 16 mil dólares. Uma queda grande, né? Então, uma pessoa que eventualmente entrou ali no pico, comprou valendo 60 mil dólares, colocou 100 mil reais ali, na prática ela perdeu mais de 70% do valor. Hugo, mas sabe o que eu acho interessante, que eu vejo muito na prática? É muito modinha também. Eu não vou me recordar o nome da criptomoeda, mas o Elon Musk fez uma propaganda e aquilo alavancou a moeda do dia para noite, né? Então, eu acho tem muita insegurança em relação a isso e vai disso, né? Qual a orientação que você daria, por exemplo, pegar um foguete desse assim, um cometa desse aí, você acha que segura, vende logo, desfaz aquilo e já, né? Qual é a orientação que você fala? Porque uma vez eu fui numa palestra sua e você falou que a gente não pode colocar todos os ovos de ouro na mesma cesta. Isso eu aprendi, tá certo, perfeito, né? Tá, procede. Então, vamos aí, explica pra nós, o que você orientaria a fazer nesse caso? Então, primeiro a gente parte do princípio, né? O investidor que não tem nenhuma reserva, ele primeiro precisa se preocupar em ter um colchão de liquidez, em ter uma segurança. Então, a famosa reserva de emergência. Então, 6 vezes o seu custo de vida alocado no investimento de alta segurança e alta disponibilidade para que você possa resgatar quando for necessário. Deu uma dor de barriga, bateu o carro para você pagar a franquia do seguro, se é que tem seguro. Você tem lá a mão e tá tranquilo, e bota a cabeça tranquilo no travesseiro e sabe que se amanhã, se você não puder trabalhar ou tiver que fechar as portas como foi na pandemia, você tem de onde tirar. Parte daí. Cumprir o potinho da reserva de emergência, aí eu posso diversificar o meu patrimônio. Diversificar como? Hoje o mercado financeiro é gigantesco. Você pode investir em ações, pode investir em fundos imobiliários, em fundos de investimento multimercado, investimentos aqui no Brasil, investimentos no exterior. Sendo que criptomoedas, eles têm um risco a mais. Porque não tem uma previsibilidade muito grande, as oscilações são gigantescas. Então, nós, enquanto assessores de investimento, a gente sugere para que um investidor arrojado, um investidor que está disposto a assumir risco, ele coloque até entre 3% e 5% do patrimônio de investimentos financeiros dele em criptoativos. Tá? Quem vai dizer se quer assumir mais risco ou não é o próprio investidor. Mas nós, no dever da nossa profissão, orientação, a gente sugere que uma alocação saudável seria nesse patamar, tá? Entre 3% e 5% ali dos seus investimentos financeiros. Então, se eu tenho 100 mil reais de carteira, entre 3 e 5 mil num criptoativo como esse, criptomoedas, destinar lá um cestinho para criptomoedas. Não só o Bitcoin, que é a mais famosa, que a gente comentou bastante muito aqui, né? Mas uma diversificação dessas criptomoedas. Então, esse seria o ponto. Comentando um pouquinho naquilo que você falou do episódio do Elon Musk, por que essas figuraça fez isso, né? Porque ele já vinha fazendo isso. Qual era a moeda? É o Dogecoin. Dogecoin. Que tinha a figurinha de um cachorrinho que virou meme, né? Então, é o Dogecoin. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar alguns passos atrás. O Elon Musk, ele usa a influência dele, ele usava muito mais a influência dele para poder alavancar as ações da Tesla e as ações das empresas dele, fazendo comentários, enfim. Só que o mercado financeiro ele é regulado. E aí logo a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos,
começou a pegar no pé dele, né? E aí ele falou, tá, não posso mexer com as ações. E aí ele fez o mesmo com as criptomoedas. E aí ele promoveu a Dogecoin, falou que tinha comprado uma exposição muito grande, e de fato comprou. E logo em seguida, na hora que ele viu que todo mundo estava indo porque o Elon Musk estava investindo, inflou o preço, ele foi lá, acho que não faz mais sentido para mim, pessoal. Vendeu a posição dele, bolsou o lucro. A gente chama isso no mercado financeiro, é crime, chama pump and dump, ou seja, inflar e largar. Então não pode fazer isso. Não pode. Você sabe se ele teve alguma punição em relação a isso? Não, com relação a cripto não, mas pela CVM lá dos Estados Unidos, a SEC, ele é investigado por um monte de coisas, né? Certo. Mas pelas criptos, mais uma vez, como é um mercado que não é... É uma novidade, eu não sabia que seria um como é chama? crime, pump and dump, inflar e largar, né? Se a gente falar assim, inflar e vender, uma coisa assim. Isso é crime no mercado financeiro, isso é crime. É um crime financeiro. Então, por isso que ele começou a fazer isso com as criptos. Então, ele falou, a Tesla tinha comprado boa parte disso. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, né? E na verdade, quem sofreu mais foi o investidor sardinha, que a gente fala, o pequeno, né? Que foi lá na dele, comprou. É outra coisa que a gente fala. Não invista olhando a opinião de às vezes, celebridades, de pessoas que estão ali, né? Não vai no hype, não vai naquela ânsia. Porque se você viu que já valorizou muito e aquilo está sendo noticiado, se virou notícia, às vezes não, você já perdeu o time de entrar. O tempo legal ali de você poder fazer aquela aplicação quando ele tinha possibilidade grande de retornar. Às vezes você está entrando no topo, já se valorizou o que tinha que valorizar. E aí vem a correção, né? Hugo, o que faz essas moedas virtuais elas oscilarem desse jeito? Porque assim, o Bitcoin, a Ethereum, ela parece que ela se firmou no mercado, né? Hoje quando se fala em criptomoeda, já se fala em Bitcoin. Certo. Né? E a Ethereum vem aí num gás aí bom, né? Eu faço parte de um grupo de criptoativos e tal, então eu escuto muito o pessoal comentar, apesar de eu ainda não investir, mas eu tenho vontade de começar aí. O que faz... Você sabe se existe algum plus no mercado que faz essas oscilações desses criptoativos? De repente tá bom? Sim. De repente cai, ou tá ruim e fica bom demais? Então, basicamente, como é uma moeda descentralizada, quem regula é o próprio mercado. Lei de oferta e demanda. Certo. Tá? Então, se eu tenho muitas pessoas querendo aquele mesmo ativo, ele vai subir de preço. Se eu tenho muita pessoa se desfazendo daquele ativo, muita pessoa vendendo, precisando vender e fazer grana, o que vai acontecer com o ativo? Ele vai cair. Então, ele basicamente fica à mercê desse princípio básico que a gente já vê na economia tradicional. Mas não tem um governo para influenciar nisso, né? Então, por exemplo, no real, no dólar, em qualquer outra moeda, existem as políticas monetárias que os bancos centrais utilizam para poder regular ali e preservar o poder de compra das moedas, né? Então, a taxa Selic aqui no nosso país é um dos instrumentos de política monetária para conter ali a variação do preço do câmbio, né, do dólar e das outras moedas estrangeiras frente ao real. Mas no Bitcoin, nas outras moedas, nas criptomoedas, não existe uma política monetária, porque é uma moeda descentralizada, né? Então, quem regula e quem dita o preço daquilo é puramente o mercado, lei de oferta e demanda, né? E o Bitcoin tem um fator interessante, que a gente não mencionou anteriormente, mas ele é comparado ao ouro digital. Por que o ouro digital? Porque o Satoshi Nakamoto, ele só criou lá no código-fonte do Bitcoin para ele só gerar 21 milhões de unidades de... ele é limitado, né? Ele é limitado, assim como o ouro, né? Então vai se minerando... Parece que tá chegando isso daí. Se eu não me engano, dos estudos que eu vi, em 2028 ela se esgota. A tendência é essa, né? Por isso que ele é comparado com o ouro digital, mas ainda muito especulativo. Todas as criptomoedas têm um grau especulativo muito forte, ou seja, quem especula é puramente o investidor, que ele acredita naquela tese ou não. Então, isso que diz a variação do mercado. E as criptomoedas, os criptoativos, eles são... Eu tenho que colocar eles no meu imposto de renda? Como é que você sabe me falar isso daí? É tributado? Vamos lá. No Brasil, a Receita já olhou para isso, né? Existem mais investidores no Brasil, isso é um dado recente, mais investidores com criptomoedas do que investidores na Bolsa de Valores. Então, na Bolsa de Valores brasileira, tá? Então, a Receita Federal já verificou isso daí. Desde 2020, que foi um boom muito grande, já aparece lá, inclusive, no campo lá de declaração de imposto de renda, na declaração de ajuste anual,
o campo para que você declare as criptomoedas. E o critério de tributação desses criptoativos, das criptomoedas, é o mesmo para investimento internacional. Tá? Então, se você vender acima de R$35 mil com lucro, você precisa recolher via DARF, via Carnê-Leão ali, 15% sobre o ganho de capital. Tá? Leão, né? Sempre o leão, né? É nosso sócio, na maioria das vezes majoritário, né? É o melhor sócio que tem, porque ele compartilha dos nossos lucros, mas do nosso prejuízo não, né? Não participa. A gente teve recentemente a regulação dos criptoativos, né? Que é onde o Bacen vai ficar responsável. E eu vi aí que a Receita já está lá em cima com a questão das suas resoluções, né? Você acha que o Bacen ele vai vir para facilitar ou dificultar essas transações aí em criptoativos e criptomoedas? Vamos lá. Bom, eu acredito que ele tende a regulamentar isso daí para ficar um mercado melhor para o investidor, para ficar mais transparente. Então ele vem com esse viés, tanto o Bacen como a CVM, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários, eles vêm porque, como a gente mencionou anteriormente, muitos golpes acontecem através das criptomoedas, dos criptoativos. Então, acredito que ele vai endurecer um pouco essa questão por conta da regulação, mais para preservar o investidor. E ele tem se mobilizado para criar sua própria criptomoeda. Então, lá quando eles lançaram a questão do projeto do Pix, do Open Banking, que agora é Open Finance, né? Já estava previsto que fosse gerado ali o real digital, que na prática é o que a gente já faz hoje. Né? Então, gente, a gente não tem dinheiro mais no bolso, né? Você já percebeu que a gente não anda com dinheiro mais no bolso? Dinheiro em espécie, esquece. Acabou. Eu não sei nem como é que faz, né? Perguntar, é débito ou crédito? Não, vou pagar em dinheiro. Nossa, mas como é que faz isso? Tem até um sketch bacana do Porta dos Fundos, né? Que eles fazem justamente isso. É dinheiro, cartão, a pessoa chega lá com um maço de R$100 lá. Fala, fulano, vem cá, o que é isso aqui? Eu vi esse. Né? O que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Não, isso aqui é golpe, eu não quero saber disso aqui, não. Então, na prática, hoje isso já acontece, né? Mas o Banco Central tem motivado mais, demandado mais energia para que essa transição digital atenda mais pessoas, né? E que chegue através do real digital. Que na prática é só uma facilitação, só não, porque eu mesmo adoro o Pix. Adoro o Pix, a flexibilidade que se deu e cada vez mais ele tem ficado mais seguro, né? Tomara que ele não fique tributado, né? Taxado, né? Tomara. Mas eu não acredito que ele será taxado. Porque é mais uma questão... Porque, veja bem, se ele começa a taxar o Pix, o que vai acontecer com as pessoas? As pessoas vão parar de usar o Pix. Sim. E não é esse o cunho ali, o intuito. É mais para uma questão de rastreabilidade da Receita Federal. Vamos ver, mas assim, claro, é uma coisa que eu acredito, né? Porque aí voltaria para TED, né? É a mesma coisa de voltar pro cheque impresso, né? Nossa, cheque. Nunca mais eu vi passar cheque. um cheque, né? Ninguém mais usa cheque. Tem gente que usa cheque ainda? Cara, ainda tem. Ainda tem, infelizmente tem. Num volume muito menor. Mas eu não acredito na taxação do Pix, porque justamente ele é um mecanismo de auxiliar a Receita nas nossas nossas ações, verificar o nosso patrimônio, né? Evitar a evasão, né, de recursos, evitar a evasão de pagamento de impostos, né? Então eu acredito muito nisso. Então eu acredito que seja mais para esse controle, não para gerar uma receita adicional através do Pix. No mercado asiático, na China, no Japão ali, o volume que é transacionado digitalmente já é muito, mas tipo assim, 80% do que é movimentado em recursos ali naquele setor, naquela região, digitalmente. Muito pouco em volume em espécie. Tá? Então isso aí já é a tendência que o Banco Central aqui no Brasil quer fazer. Entra nessa linha também. Entra nessa linha também. Ou qual que seria... Não, só para dar uma outra pimentadinha, eu fui em alguns congressos de tecnologia alguns anos atrás e se falava no real digital. E eu chegava aqui, gente, e falava sobre real digital, o povo falava, você é louca. Isso não existe. E a gente já estava iniciando a questão do Pix, né? Eu falei, gente, o Pix está aí. Para mim, já seria uma moeda virtual, né? Você não pega o dinheiro em espécie. Doutor, você tá doido, isso não existe não, é real digital, o dólar, como que o povo tem descrença nas coisas do Brasil, né? O dólar poderia ter aí um cunho digital, né? Mas já se fala nisso, Hugo, já tem muito tempo na questão da moeda no Brasil em se transformar em digital. Mas vamos explicar para o pessoal aqui
que seria a diferença do eu usar o termo real digital hoje das transações que a gente faz já? Bom, seria mais relacionado ao meio que a gente utiliza, né? Igual a gente falou, você está usando o meio digital, você está usando o meio eletrônico, a transferência eletrônica, o Pix, você está usando o real digital. Então, mas o real digital não seria uma criptomoeda? Não, basicamente não. Não, porque a criptomoeda ela é o quê? Descentralizada, não tem um banco central por trás. O real digital, o real em si, o real digital, o Banco Central do Brasil é quem está ali ditando as regras, regulando ali a questão de se ele está mais forte, se ele está mais fraco, né? Dentro das diretrizes dele, do que ele julga que é o objetivo dele, né? Então, eu não consideraria por esse fundamento que vai ser um criptoativo, absolutamente. Quer um exemplo de um criptoativo? Eu até comentei contigo aqui, e aí não é fazendo jabá não, né? Mas verificou-se que nesse período, após a eleição principalmente, né, os brasileiros têm procurado cada vez mais por dolarização do capital, né, por comprar dólar, por mandar dinheiro para fora, remessa para fora do país, né? Só que não é qualquer pessoa que tem essa condição. Né? Não é tão acessível como a gente pensava anteriormente. Para você fazer qualquer remessa, comprar dólar, ir na casa de câmbio, comprar isso em espécie ou fazer esse câmbio digitalmente, você paga imposto, você paga o IOF. Né? O IOF pode ser de uma alíquota que vai de 0,38 a 1,1, dependendo da forma como você vai fazer isso. Né? Então, de largada ali, você tem um custo relativamente elevado ali para poder fazer essa dolarização comprando uma moeda estrangeira. Né? E aí, pensando nisso, o BTG, justamente, por que a gente não cria uma criptomoeda, então, referenciada no dólar? Vai ser o dólar digital. E aí criou-se o BTG Doll, que ele é basicamente você acessando isso de forma mais facilitada. Na própria plataforma do BTG você consegue comprar o BTG Doll e está sujeito ali à variação do preço do câmbio real-dólar. É um criptoativo. Isso é um criptoativo, que está referenciado naquela moeda. Os States, eu posso usar o meu BTG Doll. Sim, se aquele estabelecimento aceitar, você pode fazer isso. Nossa, que bacana, viu, pessoal? Inovação do BTG, mas aí vocês procurem o Hugo aqui lá na Casa Capital para eles auxiliarem vocês lá nessas transações. Viu? Ô, Hugo, e essa questão assim, de investir na bolsa hoje, lá o pessoal, né, fala, eu vou investir na bolsa, vou comprar ações. Hoje, existem esse mecanismo de compra de ações com criptoativos, criptomoedas? Já está tendo essas transações aí de eu me tornar sócia de uma empresa, comprando as ações dela, mas com base em criptoativos? Sim, sim. Como a gente mencionou anteriormente, né, uma das formas de você acessar as criptomoedas, esse mercado digital, se tornando sócio de empresas que estão inseridas nesse segmento. Mas voltando um pouquinho, a bolsa no Brasil, né, se modernizou bastante lá no século passado, no início desse século ainda, né, era o pregão Viva Voz. Você só negociava isso ligando lá, Viva Voz, por quê? Você tinha que ligar lá na Bolsa de Valores, falar com um corretor, um broker, uma pessoa que ficava negociando isso lá em loco e ficava passando os preços, e o corretor com um monte de telefone na cintura atendendo os clientes, e não, eu compro, aí ficava em leilão na hora, não, Petrobras, não vale, compra para mim, vende para mim, e era uma loucura, né? Hoje a B3, que é a Bolsa Brasileira, tá lá, mas não tem ninguém, é só para exposição, só para eventos lá, porque não tem ninguém, só os funcionários vão lá trabalhar, porque é tudo negociado de forma eletrônica, né? Através do home broker. Lembra que tinha um broker lá atrás, que era o corretor? Sim. Agora tem um home broker, que é justamente o aplicativo que você usa para negociar os ativos em bolsa. Foi inovação da pandemia ou não? Não, isso começou a fazer essa questão de negociação digital foi ali por volta de 2006, 2008, salvo engano, né, que já ficou tudo eletrônico. Ainda muito difícil ainda de acessar, porque naquela época não era tão popular, mas hoje já é popular. Hoje no Brasil a gente já tem mais de 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, é fruto dessa facilitação, dessa forma de negociar tudo eletronicamente. Então a pessoa pode abrir conta numa corretora, num banco de investimento, preferência BTG, né? E acessa isso facilmente, comprando e vendendo seus ativos lá. E aí dentro da Bolsa de Valores, se você quiser comprar ações, por exemplo, do Google, do Facebook, da Nvidia, empresas de tecnologia, né, que estão inseridas no mercado digital, cripto, que investem em cripto e têm seguido investimento para isso, você de fato ali está alocando o seu recurso de forma indireta ali naquele segmento. Então a gente pode falar
que hoje o investimento em ações na bolsa é uma inovação digital também. Perfeito, perfeito. Podemos falar assim, facilidade de negociar, inclusive de empresas estrangeiras, que vêm, então Disney, todas essas ações que eu falei, Google, Facebook, que é a Meta, né? Nvidia, você consegue acessar aqui no Brasil mesmo, na Bolsa Brasileira, você consegue comprar e vender esses ativos aqui sem ter necessidade de abrir uma conta no exterior para se tornar sócio dessas empresas. É uma inovação tecnológica, pode-se dizer sim. Hugo, você acha que essa inovação se sustenta no mercado de tecnologia que a gente tem nesse futuro? Você acha que há incertezas ou há certezas? Certeza a gente nunca tem. Certeza a gente tem 3 certezas que eu sempre falo que eu tenho para a vida. Primeiro é que a gente vai pagar imposto de renda. É o sócio, né? É o sócio. A segunda é que a gente vai morrer. E a terceira é que a gente vai precisar em algum momento da nossa vida de um advogado ou de algum contador. Né? Essas são as 3 certezas que eu tenho para a vida. Né? Mas não há dúvidas que a tendência é que a gente fique cada vez mais digital. Cada vez mais digital. Né? Se vai ser num passo muito curto ou num passo muito longo, eu não sei dizer, até porque a pandemia acelerou muito o processo de informatização, de digitalização das coisas, né? A gente evoluiu, arrisco dizer, 10 anos em 2, né? Na advocacia que eu diga, né? Nossa, foi uma maravilha, né? Hoje a gente, as audiências online foi muito bom. Eu gostaria que se sustentasse daí, porque às vezes a gente saía para uma audiência numa cidade até, né? Vamos falar, 100 km daqui, mas você perdeu o dia. Hoje eu faço dentro do meu escritório, resolvo em 5 minutos e já parto para outra, né? Então, são os avanços tecnológicos que fizeram muito bem. E aí que tá, veja bem, a videochamada foi criada no meio da pandemia? Foi criada para atender isso ou não? A videochamada das audiências? Não, a videochamada, eu digo assim, você entrar no teu aplicativo e fazer uma videochamada, isso já existia ou começou a aparecer na pandemia? Não, já existia, né? Já existia, mas existia muita resistência da nossa parte, principalmente do brasileiro, que tem uma cultura mais calorosa, mais do tete-a-tete, de se ver e tudo mais. Sofreu muito na pandemia, né? Sofreu, mas aí que tá, essa tecnologia já existia. Quando nós fomos forçados a utilizar essa tecnologia, experimentar a ferramenta, a gente falou, é isso aqui que eu quero para mim. Comodidade. Comodidade, eu quero facilidade, eu quero resolver as coisas, eu não quero ter um gasto muito grande para me deslocar grandes distâncias, né, para estar com aquela pessoa. O que eu consigo resolver aqui, eu quero olhar no olho, eu faço uma videochamada, faço um call aqui, 15 minutos, todo mundo está na mesa e vamos trabalhar. E aí o pessoal foi gostando cada vez mais disso, né? O regime home office, que cresceu bastante antes, pouquíssimas empresas utilizavam disso. Hoje já existe o formato híbrido, né? Que facilitou muito a expansão de empresas. Inclusive, com base legal, né? O regime híbrido. Né? A CLT permite esse regime aí tranquilamente, sem maiores problemas para os empresários aí. Perfeito. Então foi mais uma porta que se abriu, né? Então eu vejo que cada vez mais a gente caminha para isso. No mundo das finanças, dos investimentos, eu também vejo que, com bons olhos, ainda há muito a se caminhar, tem que se investir com parcimônia, tá? Como a gente falou, ser muito cauteloso e pé no chão, mas acredito sim, sou otimista com relação a esse mercado. Bacana, Hugo. Pessoal, a gente vai chegando ao fim aí do nosso episódio, né? Agradecemos a presença do nosso convidado, meu amigo. Posso chamar de amigo já, né, Hugo? Opa! Já marcamos churrasco. No Fantástico já, né? Pode sim. Já encontramos várias vezes em outras oportunidades. Então, agradeço pela confiança. Marcamos o churrasco. Vou levar meu violãozinho, vou lá dar uma palhinha. A gente vai conversar, fazer network e vida que segue. O network é top, gente. Hoje em dia é o que movimenta os mercados, né? Então, mais uma vez eu te agradeço pela disponibilidade, pela troca de conhecimento. Você é um cara fantástico. Admiro o seu trabalho, te admiro como pessoa. Viu? Conte comigo. E aí, pessoal, é aquela história, né? Segue o canal, se inscreve lá no canal, toca o sininho. Eu vou ficar boa nisso ainda, vocês vão ver. E até o próximo episódio. Segue de direito no nosso canal do escritório Taína Capelli Advocacia. Um abraço e até mais.